Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 96 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Estamos agora no módulo de número 4, módulo 4, política. Lembrando, módulo 1, introdução e fundamentos de filosofia. Módulo 2, epistemologia. E módulo 3, ética. Todas as aulas estão aqui gratuitas no YouTube. Dessas aulas nós produzimos apostilas, o qual estão à venda lá no meu site www.leonardobregaflores.com. Você é o nosso convidado a comparecer e adquirir esse material. Bom, já aparece para você aí na tela, o conteúdo da aula de hoje, aula do nosso módulo, né, de política. Vou pegar aqui a canetinha, aula do nosso módulo de política. O assunto é o Estado. O Estado. Para caminhar aí nesse módulo de política, nós precisamos colocar esses pontos, né, mais nocionais, de mais de noção, para que dê substância para que possamos entender assuntos mais, vamos assim, específicos lá na frente dos filósofos. Ainda que nessas aulas iniciais nós temos feito aqui uma espécie de salada de filósofos, né? Trazendo aqui o que cada um pensa, né? Parafraseando o que cada um pensa sobre aquilo que nós estamos tratando. Bom, mas vamos em frente então. Trouxemos aqui um conceito bastante fortalecido de Estado. Estado no latim, status, que é simplesmente Estado, né? É uma instituição social, organizada, autônoma, contratual, distinta, detentora do monopólio soberano político, autárquico. Monopólio político autárquico, ou seja, ela é detentora da legislação, da administração e da justiça, e também da força, formada pelo trinômio, ou seja, essa instituição é formada pelos três nomes fundamentais: povo, território, governo, e regida por uma carta legislativa. A carta legislativa, geralmente nos países, né, essa carta maior legislativa nos estados se chama Constituição. Joia? Para outros, ou seja, um outro conceito, o Estado vai ser uma entidade. Você pode também chamar de ente, mesma coisa, não tem diferença aí nesse sentido para a gente aqui na filosofia. Pode ser que para um outro ramo do direito, alguém ali por um mero preciosismo faça essa diferença, tá? Mas entidade e ente, mesma coisa, dotada de uma personalidade jurídica. O que seria isso? O Estado, esse poder, né? Essa organização, instituição poderosa, tem capacidade de assumir obrigações. O que é isso? Direitos e também direitos e obrigações. Ele pode assumir compromissos, tanto no cenário interno do seu próprio Estado, quanto também no cenário externo, ou seja, a nível internacional, a nível que esteja fora dos muros do seu próprio Estado, ou seja, extramuros, né? Capacidade de assumir compromissos e obrigações de direito, compromissos e obrigações. Veja, completando, que isso aí é um parênteses, a gente coloca dentro a maneira nossa de escrever, né? Dotada de personalidade jurídica de direito público. Eu quero que você entenda isso aí, ó. É dotada de personalidade jurídica de direito público. O que é isso de direito público? Por que não de direito privado? É de direito público porque as regras, as normas, o que vai instruir, vamos dizer assim,
o modo de convivência de quem convive nesse Estado são regras que servem para todos. São regras erga omnes, ou seja, de um alcance, alcançando todos. Regras de direito público, alcançando a todos. E não meramente de direito privado. Né? Não são regras e leis interpartes. Não alcançam só as partes, mas alcançam a todos. Joia? O Estado se instala assim. O Estado se instala assim. Bom, sendo a última instância do poder governamental, servirá por excelência, é a última instância do poder governamental, porque acima do Estado não tem outra coisa. Isso para a maioria dos filósofos e para a maioria aqui, dos doutrinadores, comentaristas e também autores de filosofia, de sociologia, de direito, por aí vai. Não tem um poder maior aí, né, estabelecido como sociedade do que o Estado. Sendo a última instância do poder governamental, servirá por excelência, na maioria dos casos, conforme eu estou falando, como liame, porque eventualmente pode não ter essa regra aí, né? Esse Estado vai servir de ligação. Ligação, liame, ponte, ó, ligação. Entre quem? Entre os direitos individuais e também as liberdades sociais. Então os indivíduos têm direitos, isso são direitos individuais, direito de cada um, tá? Individualmente, e também tem as liberdades que são da sociedade, ou direitos também sociais. Então o Estado vai fazer essa ponte, essa ligação, para que o direito individual não seja, vamos dizer assim, exacerbado, né? Isso a qualquer nível, pessoal, isso a qualquer nível, desde uma grande autoridade até uma pessoa que não tem autoridade, um cidadão qualquer dentro desse Estado. O seu direito ali não seja, né, exacerbado e nem também violado, diminuído, asfixiado, sufocado. Para isso o Estado vai fazer essa intermediação, tá? Essa espécie de proteção do indivíduo principalmente, tá? Em observação ao contexto geral, em observação ao que a sociedade prevê no geral, beleza? Nisso aí acrescenta o Lalande e vai dizer o seguinte, um conceito de Estado, a gente trouxe, né, dois autores aí, né, o Lalande e o Neri. Vamos ver então, uma sociedade organizada como um governo autônomo e que representa o papel de uma pessoa moral distinta em relação às outras sociedades análogas com os quais está relacionada. No mesmo sentido, o Neri vai dizer que é um organismo social sobre um governo autônomo. Tranquilo? Então ficou bem completo esse conceito aí, tá? Esse conceito aí detona praticamente qualquer questão de Estado, cara. Qualquer questão, qualquer, né, indagamento sobre o Estado, ele detona. Ele detona. Eu quero que você se ligue aqui na tríade, né, fundamental de estabelecer-se um Estado, que é o povo, o território e o governo. Eu quero que você se ligue nisso aqui. E esses conceitos nós vamos trabalhar agora. Povo, território e governo. Já já aparece para você, mas antes disso nós vamos tomar um cafezinho, né? Você deve estar com o teu café aí, se tiver de manhã, se tiver de madrugada, só se, né, estiver aí forçando para estudar alguma coisa, enfim. Olha aí, hora do cafezinho, tranquilo, te ofereço. Ai, que maravilha. Estou gravando essa aula de manhã. Legal, legal. Muito, muito gostoso esse café, tá quentinho. Pessoal, 2, sentido, né? O Estado ele vai assumir alguns sentidos, sabe? Alguns nomes, vamos dizer assim, algumas semânticas. E nisso aí, o que acontece? Na interpretação do que seria o Estado, nisso aí ele pode assumir conceitos diferentes, tá? No geral, o conceito de Estado, num geral aí, para as provas, para os concursos, para você até entender para você mesmo, porque às vezes você não quer fazer prova, não quer nada, mas quer só aprender filosofia, porque é uma coisa maravilhosa, mano. Isso aqui para mim, isso aqui eu não estou nem trabalhando, cara, sério mesmo, pessoal, olha, isso aqui para mim é uma delícia. Dar aula de filosofia é uma delícia, cara. Isso aqui é
não tem nem como descrever. Não tem nem como descrever. Espero quando eu vá para Atenas, ou seja, lá no céu, Papai do Céu tenha lá, né, essa situação de se estudar a filosofia. Ele é a própria filosofia, né? Bom, mas vamos voltar para cá. Pessoal, no sentido, então, não estudar o sentido de Estado, no sentido natural, de povo. O Estado pode ter o sentido de território, de governo, de nação, de pátria, de soberania. E o Estado pode assumir também um sentido de constituição. Bom, vamos em frente então, no sentido natural. Sentido natural de Estado. Natural de Estado é o estado de natureza. Isso se refere ao homem não civilizado. O que é isso? É o homem antes de ser inserido numa sociedade. Nós teríamos ali uma ideia de Estado, mas veja só, nós temos um camarada totalmente isolado do convívio dos outros. Nós temos ali um cara vivendo na natureza, vivendo isolado. Refere-se ao não civilizado. Camarada o quê? Separado. Como encontra antes da convivência social. Esse é o estado no sentido natural. Mas tem também o estado no sentido de povo. Você já deve ter ouvido várias vezes essa expressão por aí, né? É um conjunto de pessoas que compõem a base humana desse estado. Base humana. Então são pessoas, são humanos, seres humanos, a base humana desse estado. Unidas por vínculo de uma nacionalidade. O que une essas pessoas na base humana é que elas serem nacionais daquele mesmo estado. Portanto, compõem um povo. Um povo é a base humana do estado que, o quê? Estão ali unidas por uma mesma questão, por questões ligadas à nacionalidade. Joia? Tanto por ter nascido naquele país, né? Chama de jus sanguine, é o direito ao sangue naquele país ou estado, vamos dizer assim, quanto também por ter, adotando-se um critério territorial, chama de jus soli, que é o direito ao solo, o direito de ali permanecer naquele solo e ser chamado de povo, de alguma forma. Os critérios são diversificados aí para a nacionalidade, às vezes híbrido, para se estabelecer a nacionalidade. Tanto pelo critério do sangue, nasceu de pais, por exemplo, que sejam daquele povo, quanto também pelo critério de ter nascido naquela região, naquele solo. Tá? E aí o critério do solo, do ius soli. Bom, território é a demarcação geopolítica formadora da base física. Não confunde não, ó. O povo vai formar a base humana, beleza? O território vai formar a base física. Então é o chão mesmo. Território é uma demarcação, tá? Eu já servia num batalhão de fronteira lá no estado do Mato Grosso. E lá na fronteira com os países, lá no meio do mato, você nem pensa que... Às vezes você indo pelas cidades também tem, né? Aquele marco, uma espécie de uma coluna, né, de concreto, de pedra lá, encravada no chão. Aquele negócio foi colocado pelo exército, né, para se estabelecer a ideia aí de soberania, de território, né, de o quê? Ali para se demarcar mesmo um território. Para se demarcando o território, tem-se a ideia abstrata, mais abstrata, né, de soberania, que não vou ver mais embaixo, é um outro sentido de Estado. Mas território é a base física, é o solo, demarcado geograficamente, geopoliticamente, na verdade, né? Porque depende da política também, conforme for, para ele assumir aquele formato, aquela forma. Né? Bom, governo, elemento que designa a quantidade e forma de poder atribuído a alguém. Então, no governo eu tenho uma autoridade, e essa autoridade tem uma quantidade de poder atribuída a ela. Isso é governo. Nação, agrupamento humano que compartilha a mesma cultura. Veja, cultura, nação está ligada à ideia de cultura. Joia? Nação está ligada à ideia de cultura. Povo é tão somente a base humana desse Estado. Já nação
tem a ver com a ideologia daquela galera que mora lá. Ou seja, tem a ver com o que eles pensam, com a língua, com os costumes, com a moral, com os hábitos, com a história, enfim, com a cultura. Nação, né? Estado como nação, tem a ver com a cultura daquele povo. E aí vem mais um sentido para Estado, que é pátria. Pátria é o espaço territorial que confere internacionalmente o direito ao jus soli, o direito ao solo. Pátria é isso, é o direito do cara ter uma pátria, ele ter um solo para pisar, porque nós, pessoal, nós ainda pisamos na terra, né? Eu acho que não vai evoluir muito aí, né? A espécie humana não vai habitar, né? Isso é coisa de ficção, cara, que porra, vai habitar mesmo com, assim, com toda a logística que temos aqui, outros planetas. Bicho, vai esquecendo aí, tá? Vai esquecendo isso aí é historinha, cara. Nós vemos um país redondo mesmo e não tem um país plano pra gente por aí não. Essa ideia é mais ou menos por aí mesmo, né? Bom, não tô querendo aqui ser comunista nem nada disso, cara, mas a nossa terra é essa, tranquilo, cara? Não é, muito pelo contrário, eu não me filio a nenhum lado, nem partido, nem porra nenhuma não, cara. Pátria é o espaço territorial, ou seja, que confere ao indivíduo internacionalmente o direito dele ter um solo, dele pisar em algum lugar. Porque, pelo incrível que pareça, acredite, pessoal, existem pessoas que sofrem perseguição e perdem o direito de ter esse direito, né? Perdem esse direito de pisar no solo. Perdem, são perseguidos e precisam se refugiar em outros territórios, em outros estados, para que ali consigam habitar nesse planeta. Joia? Bom, e se ele perde essa nacionalidade, perde esse direito a ter um solo, ele passa a ser considerado um apátrida. A ausência. Pátria, pátrida, pátria. Ausência de pátria. Né? Apátrida, ausência de pátria. Se ele tem muitas pátrias, o contrário, ele adquiriu várias nacionalidades, ele habita, né? E tem direito a pisar e conviver, direito a ser considerado um nacional, né? De vários solos pátrios. Então ele é um polipátrida, porque ele tem direito a várias pátrias. Né? Ele tem, por exemplo, uma dupla nacionalidade, uma tripla nacionalidade e por aí vai. É o contrário do apátrida. Soberania, prerrogativa, é uma prerrogativa suprema, autárquica. O que é isso? Independente, tá? Jurídica de um Estado de ser considerado o quê? Autossuficiente, por não depender de homologação, validação ou incentivo de outros. Outros quem? Outros estados. Ou seja, soberania é uma ideia abstrata de que um estado, né, formado por esse povo, território e governo, tem autonomia, tem autarquia, tem independência diante de outros estados. Ele não depende de validações de outros estados. Ele não depende que outro estado autorize ele a fazer algo. Não, porque ele é soberano. Ele pode fazer ali, dentro das normas do estado dele, ele pode fazer o que quiser. Havia a Constituição. Estado no sentido de Constituição. Diz respeito ao modo documental em que esse estado se organiza. Ou seja, uma carta maior, uma Constituição, um documento magno, ok, pessoal? E aí nós tem vários tipos, né? Tem vários sentidos que pode assumir uma Constituição no Estado. Eu trouxe 3. Eu trouxe o sentido sociológico, tá aqui os 3, ó. Sentido sociológico, ou seja, um Estado como Constituição sociológica, política e também jurídica. Ó, sociológica, quem inventou foi esse cara aqui, ó, Ferdinand Lassalle.
política, quem inventou foi esse cara aqui, o Carl Schmitt. E jurídica, quem defende é o Hans Kelsen. Bom, no sentido sociológico, esse Estado, no sentido de Constituição, é um fato social, e é isso aí. O Estado é um fato social. O foco aqui é a sociedade. O foco aqui é o Estado aparecer como um fato, ou seja, um acontecimento social. Beleza? Tranquilo? Deixa eu conferir aqui a câmera, tudo funcionando, tudo tranquilo, tudo ok para você, aparecendo, joia, tranquilo. No sentido político, aí do Carl Schmitt, uma decisão política fundamental. Decisão política fundamental. Veja, é no sentido político, uma decisão política. No sentido sociológico, é um fato social. E no sentido jurídico, é uma norma. Norma essa pura. Norma pura no sentido jurídico de Hans Kelsen. O Estado ali é uma norma pura, no sentido constitucional. Joia? Bom, trouxemos aí o máximo de conhecimento para você, cara, fundindo aí com outros ramos do direito. E direto aí, né? O tópico 3, primeiro 1 foi o conceito, 2, os sentidos do Estado, 3, o que os filósofos, alguns filósofos, trouxeram sobre o Estado. Lembrando, não está acabando aqui não os filósofos, cara. Nós vamos ainda, né? Hobbes, o Locke, não vamos estudar isso aí separado, cara. Isso aí é separado dentro aqui do módulo de política. Tranquilo? É separado aí essas situações. Olha, mas em linhas gerais e parafraseadas. Olha lá, ó. Ou seja, reescrevendo ali o sentido que o filósofo quis. O Platão, o Estado deverá se basear na justiça. Tanto Platão quanto Aristóteles tinham essa parada aí, e o Sócrates também, né? Que só será perfeitamente alcançada pelo governo dos filósofos. Vamos estudar isso. Isso é muito legal, esse estudo aí do Platão, cara. Nossa, cara, a tripartição da alma, isso é fantástico, isso é brincadeira. Você tá vendo a mancha branca aqui no fundo? Não é açúcar não, cara. Eu coloco creatina no café, eu gosto. Bom, vai mais um cafezinho, né? Meus amigos, para o Platão, os filósofos ele exercem um governo perfeito, né? A cidade bela, que ele chama, né? O governo ali da cidade bela é exercido pelos filósofos. Lá ele divide em 3 classes, nós vamos estudar lá. O Aristóteles vai dizer que o Estado existe por natureza, ele existe por natureza e é anterior ao indivíduo e à família. Percebe a independência do Estado? Percebe aí a autonomia, a independência do Estado em relação ao indivíduo e em relação à família, né? Para Maquiavel, o Estado deve ter um príncipe que, caso necessário, conquiste o respeito pelo medo. É isso aí, cara. Entre o camarada, né, ser amado ou ser temido, o Maquiavel escolheu aí, né, das pessoas terem mais medo do camarada lá que governa esse Estado. E sem isso aí o Estado não se estrutura, né? Não devendo se incomodar, quem é esse príncipe, né? Não devendo se incomodar com a reputação cruel. Ó, se o seu propósito é manter o povo unido e leal. Pô, cara, quem segue só aí essa... né? É igual a Bíblia, você isola uma parte dela. Mas eu vou ler só Levítico aqui, ficar Levítico, de repente você vai lá e começa só... Não dá, velho, você vai se enrascar com aquele negócio ali. Bom, Thomas Hobbes vai dizer o seguinte: focado no regime absolutista, focado, no caso ele, né, focado no absolutismo, dirá que o Estado, a fim de observar a vida, precisa ser soberano. Aí o Leviatã, né, precisa ser soberano, concentrado, absoluto, forte. Caso contrário, todos os homens brigarão entre si. Ou seja, será o lobo devorando o lobo, né? Lobo devorando o lobo. Os homens irão entrar em destruição, porque não há um Estado, né, tomando para si a responsabilidade de decidir, de julgar e de, assim, equilibrar
os direitos entre os homens. Uns vão devorar os outros, segundo Hobbes. Precisa de um Estado forte para tomar conta, assim, e salvaguardar o direito dos homens, assumir ali. Bom, por John Locke, ele acreditando num regime liberal, traz a necessidade de se fundar o Estado e as leis para mediar conflitos e salvaguardar seus direitos o quê? Individuais. O foco aqui do John Locke foi realmente a instalação de um Estado para tanto mediar conflitos, no sentido aí também do Hobbes, mas no Hobbes o Estado é mais potente, é mais soberano, é mais centralizador. No John Locke ele vai aí, né, salvaguardar no sentido máximo os direitos individuais. Aí o John Locke inspirou a formação de tratados internacionais de direitos humanos, salvo engano, a própria Convenção Americana de Direitos Humanos, não é a internacional, se eu não me engano, salvo engano, a Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? Foi aí inspirada em Locke. Bom, vamos em frente, pessoal. Rousseau, de base democrata, entende ser o Estado uma vontade geral que se encarregue da execução de leis, da manutenção da liberdade e da representação da vontade geral. É isso aí. Joia? O Estado representaria então a vontade de todos. Essa é a questão. Para o Kant, o Estado é a unificação de uma multiplicação de homens sob a égide de leis. Ele tem 3 poderes dentro de si: o soberano, o executivo e o judiciário. O legislador, o governador, né, e o julgador. Tranquilo? Então, a multiplicação de homens sob a égide de leis. São vários homens, né? Uma unificação. Unificação é a unificação de uma multiplicação. Une-se, né? Uma multiplicação de homens, juntando-se ali, forma o Estado com 3 poderes. Max Weber vai dizer que é a instituição social reconhecida administrativamente e detentora do monopólio sobre o uso da força num território determinado. Então, o Estado, só ele pode utilizar a força contra o cidadão num território determinado. Isso é usado até hoje, inclusive no Brasil. Só o Estado, não é, pessoal? Nós não podemos ter, né, milícias paralelas. Só o Estado pode ter a força, né, a força de usar, né, a força no território. Só ele pode usar força no território. Força aqui no sentido, né, repressão. Você sabe o que é isso? O Hegel vai dizer que o Estado é um Deus no mundo. Olha só isso. É a substância social consciente de si mesmo. Consciente de si mesmo. Síntese da família e da sociedade. Síntese. Por que ele utilizou síntese? Por causa da tríade dialética, né? Tese, antítese e síntese. Então o Hegel ele explica muitas coisas assim. Ele chama lá de Aufheben, né? E veja só, quando eu tenho uma síntese, eu tenho uma espécie de unificação, eu tenho uma espécie de resultado final da coisa. Joia? Então o Estado é o resultado final da família e da sociedade. Por meio do Estado, vemos a totalidade viva de Deus. Uma comparação, né, que ele fez, uma espécie aí de, né, de inserção da qualidade divina no próprio Estado. Entendeu assim o Hegel. O Karl Marx vai dizer que a forma plena é a forma pela qual a classe dominante impõe, veja, uma classe dominante impõe os seus interesses sobre a classe o quê? Dominada. Então o Karl Marx vai entender que existe uma classe dominante e uma classe dominada. A classe dominante vai impor as suas condições na classe dominada.
Engels vai dizer que é o produto da conquista de um grupo mais forte, no mesmo sentido Marx, né? Em que pela força sobrepuja outro grupo, mas o que? Mais fraco. Joia? Então no Estado teria um grupo mais forte que de alguma forma sobrepuja o mais fraco. Acho um pouco arbitrário isso aqui, né? Mas no geral aproveita também um pouco. Depois a gente discute essas questões em outro momento. O Michel Foucault vai dizer que o Estado tem o poder de exercer o controle sobre os indivíduos. Já estudamos isso aqui lá na ética, né? Já tivemos aqui, agora no módulo de política, nós vamos aprofundar mais em Foucault. Não apenas por meio de coerção direta, mas também de mecanismos sutis de vigilância e castigo. O Estado, então, tem essa questão mesmo. Ele exerce, presta atenção, ele exerce tanto a força, quanto a vigilância, quanto também castigo, percebe? Força para o Max Weber, vigilância e castigo para o Foucault. Tudo nesse sentido. Para Hannah Arendt, o poder emergirá onde as pessoas ajam em conjunto. Então essa questão aí de, né, da unificação de pessoas, da deliberação coletiva, está presente aqui na filosofia da Hannah Arendt. Entretanto, poder e violência são coisas o quê? Opostas. Onde um domina, ou seja, o poder, o outro vai estar ausente. Se o poder está dominando, né, a violência não vai ter. Agora, se a violência domina, não existiria o verdadeiro poder. É essa a ideia. Existiria outra coisa, uma arbitrariedade qualquer. Não é poder, não. Bergson, num sentido mais metafísico aqui o Bergson, a ideia de Estado não inclui a de repouso, ou seja, imobilismo, pois os objetos se ligam numa relação instantânea de conjunto, podendo sempre vir a ser. Joia? Bom, faça essa questão. O que nós vimos aqui é suficientíssimo para você matar essa questão aí. Essa questão, Universidade do Estado do Ceará, mas ela é uma questão de concurso. É um concurso. Veja, a Universidade do Estado do Ceará montou a questão, inclusive monta as questões de vestibular, só que essa aqui é uma questão de concurso do Ceará. Joia? Enquanto você faz a questão, eu tomo aqui mais um café. Os elementos fundamentais do Estado são... Elementos fundamentais do Estado são... Ficou moleza para você, hein? Moleza. Moleza, moleza, moleza. Quais são? Povo, território, governo. Marca a letra B de bola. Valeu? Olha, são essas apostilas que estão à venda lá no meu site. www.leonardobragaflores.com. Essa amarela aí do módulo 1, essa azul é do módulo 2 e essa vermelha é do módulo 3. Módulo 1, Introdução e Fundamentos. Módulo 2, Epistemologia, está aqui azul, ó, aqui embaixo, aqui, ó, embaixo. E módulo 3, aqui embaixo, Ética. Aqui em cima são todas de exercício. Tem de 100, tem de 300, tem de 500 e de 700. Não compra todas, compra só de 700. Por quê? Porque uma está dentro da outra. A de 100 está dentro de 300, dentro da de 500, dentro da de 700. Então não tem como. Se você comprar de 700 e de 100, você está comprando as 100 dentro da de 700. Compra só de 700. Até porque os preços os valores lá são bem próximos. Ok, pessoal? Se você está com pressa, vai fazer uma prova para uma escola militar que cai filosofia, um vestibular de repente, não estudou nada de filosofia, teu curso de filosofia na escola não foi bom, você nunca aprendeu a matéria, enfim, eu recomendo esse aí, ó. 2 rodadas de simulado, ainda até o final do ano eu vou montar a 3ª rodada e última. São 2 rodadas, porque aqui não é quantidade, isso aqui é qualidade. O que é isso? São 3 horas de aula em 10 questões na primeira, 10 na segunda. 10 na primeira, 10 na segunda. Questões comentadas em PDF e também videoaula.
Joia? O logotipo nosso vai mudando, né? Vai mudando aí ao longo dos anos aí. Você deve estar percebendo. Bom, são 3 horas de aula no primeiro, na primeira rodada, 3 horas de aula na segunda. E o que acontece? Com o PDF explicando, tá? O pulo do gato tá aqui, porque são 10 situações de filosofia, 10 tópicos do edital diferente em cada rodada. Então tu tem 20 tópicos. Em 6 horas de aula com o PDF desse aí, você já chega numa prova fazendo a diferença, cara. Você não chega numa prova cru em filosofia. Você chega numa prova entendendo o que está acontecendo. Agora chega lá sem nada, complica, né, pessoal? Complica mesmo. Bom, aqui nós temos esse material aí de filosofia, né? É o suprassumo nosso, né, cara? Esses cursos eu fiz com muito carinho, né? Eu fiz com muito carinho. É o nosso suprassumo aqui, o nosso trabalho. Aí são 4 cursos de grandes questões da filosofia. Tem felicidade, amor e paixão, bem, o mal e intuição. Os 4 estão à venda lá no meu site para você comprar. Aqui uma pós-graduação. Presta atenção. Todos os cursos que nós vimos até agora são cursos livres, né? Certificados, inclusive adquirindo a apostila, né? Assistindo as aulas aqui, adquirindo a apostila, você recebe o certificado. Esse aqui não é um curso livre, esse aqui é um curso reconhecido pelo MEC, uma pós-graduação que eu vou lançar no mês de dezembro. Está aqui, ó, vou lançar no mês de dezembro, tá? É uma parceria minha com a Faculdade Iguaçu. Eu já estou com a inscrição lá no MEC, com relação aí a essa questão da pós-graduação. Você é o seu professor aí na pós-graduação. Esse curso aqui. Valeu, pessoal? Se você quer contribuir com o nosso café, é esse Pix aí, tá? Olha o cafezinho, é esse Pix, prof.leonardobragaflores@gmail.com. Joia? Esse é o Pix. No momento eu vou pedir aí para você curtir esse vídeo, né? Se você gostou, claro que gostou, né? Você vai curtir, comenta o que você quiser aí embaixo, sobre política, de preferência. Não é política essa bagaceira por aí não, não é. Estamos na aula ainda, valeu, pessoal? É política mesmo, tá? Política. Política sobre o quê? Teórica, nós estamos estudando. E compartilha para um coleguinha que está estudando também, valeu? Bom, nós vamos ficando por aqui, né? Eu agradeço demais, cara, demais a tua presença aqui. Agradeço demais a tua presença aqui. Olha, cara, primeiro a Deus agradeço aqui a oportunidade de ter chegado até a aula aqui 96. Eu realmente não esperava. E se Deus assim nos permitir, tem muito mais para frente. Joia, pessoal? Adquira o nosso material. Nós vamos ficando por aqui. Convido você para o próximo encontro, caso Deus assim nos permita, de novamente estarmos aqui no YouTube. Um abraço a todos. Fique com Deus. Valeu. Tchau, tchau.